Vamos fazer uma oração e invocar o Espírito Santo de Deus e dar início? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos iniciar esse período, né? Esse trabalho, esta forma, né? De nos comunicarmos e de podermos nos alimentar da doutrina, da sã doutrina da salvação. Então, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar a Bíblia Sagrada, porque é a fonte primária, e vamos usar o Catecismo da Igreja Católica, que é também fonte primária, porque a doutrina ela nos é dada pelas Escrituras, pela tradição e magistério que estão expressos no Catecismo da Igreja, não é? Eu ponderei um pouco não, bastante, por onde que nós deveríamos iniciar, né? Porque há tanta coisa, né? Se você tomar o Catecismo da Igreja, são tantos artigos, né? São tanto ensinamento para a gente poder mergulhar, na verdade, naquilo que nós professamos em cada Santa Missa, não é? E também quando iniciamos a rezar o terço, ou no Terço da Misericórdia, nós rezamos o credo, né? A nossa profissão de fé. E aí na profissão de fé a gente reza uma série de artigos de fé. E todos eles a gente tem muito ali para mergulhar, e o Catecismo da Igreja Católica não é outra coisa senão isso. Porque essa é a doutrina da Igreja que está sintetizada nos artigos do credo, não é? Seja o credo mais complexo, que é aquele niceno-constantinopolitano, seja o mais comum, não é? Mais habitual. Bom, são muitas coisas para tratar, mas eu estou iniciando essa atividade, esse trabalho, essas lives aqui, não é? Nesse primeiro momento sou eu que estou aqui, e poderá ocorrer de que outros membros da comunidade estejam ministrando, né, ensinamento também. Mas assim, nós estamos iniciando isso assim, com a ideia de nos alimentar de sã doutrina em tempos de perturbação. Essa é a grande verdade. Acho que um dos maiores legados que São João Paulo II deixou para a Igreja foi exatamente a edição, a publicação do Catecismo da Igreja Católica. Nossa, o pontificado de São João Paulo II foi gigantesco, né? Muitos querem inclusive intitulá-lo de João Paulo II Magno, né? Como se fez com São Gregório Magno, São João Paulo II Magno, grande, né? Mas o Catecismo da Igreja, ele é uma bússola certeira para a gente poder se guiar. E principalmente, quando é que se usa uma bússola, né? Se usa uma bússola quando a gente está numa situação meio perdida. Para que existe um farol lá no braço de mar, lá, para guiar o navio, para chegar direitinho e poder aportar direitinho, não é? Para que existem os semáforos aí na rua, para poder guiar o trânsito, não é? Então, assim, o Catecismo da Igreja Católica é uma sinalização muito segura. E é uma sinalização segura que a gente deve alimentar todos os dias, porque todos os dias a nossa fé é posta à prova. Todos os dias a nossa fé é questionada. Ou seja, por dentro de nós ou por fora de nós. Eu acredito que você sente a sua fé questionada.
Eu acredito que você muitas vezes se vê questionando aquilo que você crê. Não é porque você não crê, porque há embates, há conflitos, há pressões exteriores, há situações que tornam, às vezes, as vistas escurecidas. Não é? E às vezes nós ficamos apalpando e precisamos nos guiar pela verdade de uma maneira mais vamos dizer assim, mais forte, né? Mais explícita. E neste momento nós estamos vivendo esse tipo de situação de maneira assim coletiva. Aliás, não se sabe na história da humanidade um momento de crise, de conflito, não é? Como esse que nós estamos vivendo. Em que o mundo inteiro parece estar engajado numa guerra, mas que não consegue enxergar o seu inimigo. Né? E isso acontecendo num período tão assim, tão particular, que é o período quaresmal. Né? Não só para nós no Brasil, que estamos vivendo este momento, mas outros países, está o mundo inteiro. O mundo inteiro. Nunca se viu na história do cristianismo em que o santo sacrifício da missa fosse retirado da celebração pública, de maneira generalizada. Nunca vimos isso. Não conhecemos isso. Não é? Você pode conversar com a pessoa mais velha que você encontrar. Se você tiver a graça de encontrar uma pessoa de mais de 100 anos de idade, ela vai te dizer que nunca, jamais viu isso. Mas nós podemos ir aos anais da história, olhar, isso é inaudito. Isso não existe, nunca existiu. Então nós vivemos um momento altamente perturbador. E esse momento altamente perturbador exige de nós muita lucidez para vivê-lo. Primeiro, a lucidez interior. Sim, as convicções rígidas na fé, as convicções firmes na fé, mas a lucidez da oração. Então nós temos aqui um caminho amplo para estudar como discípulos, que é a fortaleza da vida de oração. Eu não sei como é a sua vida de oração. Tem gente que está assistindo agora e que talvez a sua vida de oração é tão frágil que nesse momento você já se vê completamente esgotado, porque você não buscou muitos recursos, não é? Você não alimentou muitos recursos. Poderíamos falar da vida de oração, é verdade. Mas eu ponderando, percebo que um dos principais elementos que circula na mente das pessoas, e nós vemos inclusive médicos que vêm a público e tentam acalmar as pessoas, é que circula a boca miúda e às vezes nem tão miúda, o questionamento: será que nós estamos no fim do mundo? Será que nós estamos no final dos tempos? Jesus está voltando? É o Apocalipse? O que é que está acontecendo? Né? O que acontecerá amanhã? Dizem, né, aí os especialistas, nós esperamos que sim, que essa tal pandemia vai passar. Deus abençoe que vai passar mesmo. Mas ela é um experimento. Isso nasceu de uma falha, nasceu de um desejo sórdido de alguém, de uma nação, de um projeto mundial, não é? O que está acontecendo? Então, diante dessas coisas, a gente como cristãos, nós devemos olhar. Se você, alguém que assiste essa live, não é cristão, não também vai se fazendo perguntas. Mas um fato é que o cristianismo, desde as suas origens, disse claramente à humanidade que o Senhor Jesus Cristo, que os homens mataram, que ressuscitou dos mortos e que subiu aos céus, que o Senhor Jesus Cristo virá, voltará. E quando ele voltar, antes que ele volte, haverá sinais da sua vinda. Haverá sinais de que ele está às portas, de que ele está chegando. Né? Então,
cristianismo sempre foi muito claro nesse sentido. Claro que o cristianismo verdadeiro, sóbrio, jamais pôde estipular o momento da história em que isso iria acontecer, porque Jesus mesmo freou os discípulos e disse: a vocês não importa o tempo e o momento, importa que sejam cheios do Espírito Santo e cumpram a missão. E faz parte da missão pregar não só que Jesus veio, mas que Jesus voltará. O Catecismo da Igreja Católica, como eu disse, versando sobre artigos do Credo, ele fala sobre esse assunto, porque o Senhor voltará. E alguns pensam, mas será agora? Quantos cataclismos já ocorreram na humanidade? Quantas guerras já ocorreram? Porque a Bíblia fala que haverá sinais, haverá isso, haverá aquilo. Mas já se passaram 2000 anos de que Jesus veio. Alguns desacreditam, outros se desesperam. Então nós precisamos parar um pouco agora e entrar nesse assunto. E falar o que de verdade nós cremos. Os fatos que ocorrem agora na humanidade de maneira realmente global, como jamais ocorreu. Esses fatos que ocorrem com a igreja, como jamais ocorreram, são eles parte da revelação de um momento profético, ou do momento final, que nós podemos crer. Então, assim, eu gostaria de ler para vocês, lemos juntos, um texto que está no livro do Apocalipse, no capítulo 6. E, assim, antes de começar a leitura do capítulo 6 do Apocalipse, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, o livro do Apocalipse não é o livro do fim do mundo, né? A palavra Apocalipse é usada aí para muita gente, diz, está acontecendo coisas apocalípticas, né? Então a palavra Apocalipse parece falar em fim de mundo, né? Em destruição generalizada. A primeira palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Mas o livro do Apocalipse, ou Revelação, ele, primeiro de tudo, tem uma finalidade, que é a finalidade de nos revelar o mistério de Cristo. E em Cristo, o mistério da igreja. A igreja, ela é um mistério, e a sua existência no mundo é um mistério do corpo místico de Cristo. É Cristo presente na humanidade e atuando na humanidade. E Cristo, desde que ele veio e se encarnou, e o Pai não vai falar mais, Deus não vai falar mais aos homens, senão por meio de Jesus, mas Jesus veio, viveu, não é, a sua vida oculta por 30 anos e depois teve a primeira fase, não é, do nascimento até os 12 anos, depois vive um período de 18 anos ocultos e depois 3 anos de vida pública. Mas Jesus ascendeu aos céus, deixou a igreja, e na verdade a igreja existe antes da Bíblia Sagrada, antes do Novo Testamento. Na verdade foi a igreja quem organizou o Novo Testamento e quem não só organizou o Novo Testamento, mas colheu da tradição hebraica o Antigo Testamento e nos deu as Escrituras como nós temos. Então o mistério da igreja cerca a humanidade, cerca toda a vida e existência da humanidade. O livro do Apocalipse, ele é uma revelação do mistério da igreja no mundo. Ele foi escrito num momento de grande tribulação que a igreja passava, de muitas perseguições. Foi escrito sob inspiração da graça, porque toda a escritura é inspiração da graça, mas ele foi escrito com uma linguagem profética muito comum nos profetas do Antigo Testamento, mas uma linguagem profética de projeção de futuro e de previsão de futuro. Então, quem o escreveu, que foi o apóstolo São João, o último apóstolo a morrer, dos 12, né? O último apóstolo que morreu muito idoso lá, prisioneiro na ilha de Patmos. Ele viveu aquele momento conturbado das primeiras grandes, de quando iniciaram-se as primeiras grandes perseguições da igreja. E o Apocalipse é semeado na igreja neste momento. E por isso,
ele tem uma linguagem muito ligada ao sofrimento da igreja e à destruição do inimigo que quer fazer a igreja sofrer. E ele está muito ligado ao mistério do combate entre a igreja e o inimigo da igreja. E o inimigo da igreja que atira várias setas contra a igreja, várias flechas, vários inimigos durante a história. Então, nós primeiro precisamos entender isso, antes de que eu entre aqui na leitura do capítulo 6. Mas do capítulo 1 até o final do capítulo 5, o que é que nós temos no livro do Apocalipse? Nós temos uma grande introdução, em que o apóstolo São João, vamos dizer assim, põe as cartas na mesa. E ele diz, olha, a visão que eu tive foi essa. Quem me trouxe a visão foi um ser celestial. Ele me mandou endereçar a visão às igrejas, eram as igrejas da Ásia Menor, mas o próprio número de 7 igrejas quer dizer para a igreja como um todo, universal, tanto no sentido da igreja que está no mundo inteiro, quanto a igreja que está em todas as épocas do mundo. Então ele faz uma grande introdução. E aí, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6. Depois dessa grande introdução. Depois, viu o Cordeiro abrir o primeiro selo. Vi o Cordeiro abrir o primeiro selo. Desse momento para frente, João começa a dizer, ou começa a receber, então ele começa a descrever, o que se sucederá e o porquê se sucederá na história física, aquilo que já ocorre na história sobrenatural, porque a igreja é esse grande mistério. Não sei se me faço entender. Então, essa ideia, essa linguagem de selos, que é uma linguagem da época, o conceito de um livro, né, que não eram encadernados como encadernamos hoje, né, os nossos livros. Então, um livro enrolado que era selado, era lacrado. E ele vê isso, um livro de 7 selos, é uma outra linguagem, né, outro uso de uma imagem do número 7. E ele diz o seguinte, esses selos vão se abrir. E no correr da abertura de cada um desses selos, significam sucessões de ocorrência na história da igreja e da humanidade. E ele começa pela abertura do primeiro selo. E eu quero começar por aqui, porque antes da gente falar qualquer outros assuntos, é isso que me vem muito claramente ao coração. E que nós precisamos entender esse mistério, precisamos ter uma visão, contemplar esse mistério, para esse momento histórico que vivemos, para entendermos o papel da igreja e na igreja entendermos o nosso próprio papel. Não adianta, não é que você, hoje, por exemplo, existem máximas falsas por aí, como assim, Deus não se importa com placa de igreja, né? A igreja não é importante, importa é a fé em Deus. Porque já há 5 séculos, e nós vamos ver isso, não hoje, outro dia nós vamos ver isso, há 5 séculos que o mistério da igreja vem sendo publicamente contestado e paulatinamente destruído o seu conceito na mente dos homens. Então, há 5 séculos que isso acontece, né? Existem algumas datas emblemáticas nesses 5 séculos, não é? Mas nós poderíamos partir lá de 1517. Mas tudo bem. Esses 5 séculos vieram tirando da mente, do coração dos homens, a visão mística da igreja. Isso dentro e fora da igreja. Há muitíssimos que dentro da igreja já não a compreendem mais como um mistério, como sacramento de salvação, né? E dentro de conceitos teológicos conturbados e que se desprenderam, se desligaram, se desconectaram da doutrina da igreja, da tradição da igreja, começaram a pensar outras coisas e formular outras coisas
E tem gente ensinando essas coisas até cercados por títulos que os habilitam a ser mestres em toda a igreja, mas que se desenraizaram da tradição da fé, né? Então, o que acontece? Nós temos hoje um conceito de igreja que é muito, muito equivocado. E que reduz a igreja a uma assembleia de povo, uma assembleia de gente. E por não entendermos mais a igreja, não que ela deixou de ser, a igreja continua sendo o que é. Porque o que Deus fez e está feito. Né? Que os homens mudem o conceito das coisas, ou mudem a forma de descrevê-lo, ou inventem novos conceitos que não têm nenhum fundamento na razão ou na verdade, que as coisas mudam. Né? As coisas não mudam. Elas são o que elas são. E a igreja é o mistério que ela é. Agora, o fato é que, na mente das pessoas, o conceito, a compreensão foi arrazoada de tal maneira, foi destruída de tal maneira que se chegou a esse tipo de expressão hoje. Eu com Deus, a igreja não é importante, nome de igreja não é importante. E isso é muito, muito perigoso, porque, lembra que eu falei, antes mesmo da organização das escrituras, ou da organização dos artigos da fé, existe a igreja, como mistério, depositária da verdade. E se nós destruímos este conceito, nós ficamos assim sem nenhum fundamento para crer na própria Bíblia Sagrada ou no catecismo da igreja. Aí tem aqueles que dizem, não, mas a Bíblia está acima de tudo, eu creio na Bíblia Sagrada. Mas sem as luzes do mistério da igreja, há o risco, e esse risco ele não é só corrido como hoje muitos incorrem nele e destroem com a vida dos outros, destroem com a fé dos outros, o risco muito concreto de deturpar a própria palavra de Deus. Né? Deturpar a própria Escritura. Então, compreender esse mistério da igreja, eu vejo que é um elemento fundamental para a gente ter clareza no momento que a gente vive. Segunda coisa, por que é importante compreender o mistério da igreja? É importante compreender o mistério da igreja porque nós vivemos numa geração em que as pessoas não têm, ou a maioria das pessoas, não se detém no uso da razão. Nós vamos guiados somente por aquilo que nos satisfaz. E às vezes se dá, se dá motivos aparentemente razoáveis para justificar uma sociedade, um mundo de satisfação dos homens de maneira puramente temporal. Só nesse mundo. Temos que ser felizes aqui nesse mundo. Então, nós temos que ser felizes na terra, tendo casa, comida, escola. Uns se baseiam até no cristianismo para pregar isso, seja dizendo que você tem que ter, eu tenho que ter, porque creio em Deus, muita abundância de bens, porque Deus nos encherá, não é, de todo o melhor. Outros porque dizem, não, porque a igreja, ela desde a sua origem, ela sempre esteve ao lado dos pobres para dividir a riqueza e tal. Tudo isso, seja de uma linha, seja de outra, se resume a ver a igreja como uma assembleia nesse mundo para dar aos homens prosperidade neste mundo. E isso é um sintoma de uma doença mais grave. Qual que é a doença? A doença é a perda da compreensão do mistério da própria igreja. O desenrolar da história do mundo está atrelado ao mistério da igreja. E se eu e você não tivermos esse nível de compreensão, nós não vamos entender nada que está acontecendo hoje nem que vai acontecer amanhã. Se os eventos que ocorrem neste momento histórico que eu e você estamos vivendo, do ano 2020, se esses eventos, eles fazem parte de um desenvolvimento da volta de Cristo, do fim dos tempos, pode ter certeza que eles estão atrelados ao mistério da igreja.
Então aqui o Apocalipse diz, capítulo 6, depois viu o Cordeiro abrir o primeiro selo. Então aqui começa a revelação do mistério. E olha, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão, vem. Os 4 animais de que ele fala aqui, está tudo na introdução anterior, né? Porque ele vê 4 animais e que esses 4 animais é uma simbologia do Antigo Testamento que a igreja assumiu como a simbologia dos 4 evangelistas. Quer dizer, é a igreja que recebe as boas novas. E a igreja deve proclamar as boas novas. Estão expressas boas novas, que é a vida, o mistério e a salvação trazida em nosso Senhor Jesus Cristo, e que está relatado, boa nova e evangelho é a mesma coisa, né? Então, dos 4 animais. Quer dizer, é do mistério da igreja e do ministério da igreja que se vai ter de compreender a história. E o animal grita, vem. E o que é que ele diz? E o que é que veio? Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa. E ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Eu já vi gente por aí querendo pregar esse respeito. Gente de comunidades cristãs, vamos dizer assim, que se desprenderam, se desligaram da raiz católica, se desprenderam, portanto, da sã doutrina, vê nesse cavaleiro o anticristo. Olha, vai abrir e aí vai vir o anticristo, cavaleiro. Nada mais errado do que isso. Este cavaleiro branco que vem sentado num cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa. É um rei, ele recebeu a coroa, ele está sentado no seu cavalo branco. E partiu como um vencedor para tornar a vencer. Quem é o vencedor? Não é? Jesus disse assim, no mundo vocês terão tribulações. Coragem, eu venci o mundo. O cavaleiro, coroado, rei, vencedor, é Cristo. E ele sai vitorioso da sua ressurreição. Ele ascende aos céus. E a igreja o transporta pela face da terra. Eis o mistério do vencedor, que percorre a humanidade, a história da humanidade. E ele diz assim, ele é o vencedor, partiu como vencedor para tornar a vencer. Então ele vai fazer todo um trajeto de vitória e depois ele tornará a vitória, que será a vitória final. Está aqui, numa linguagem simbólica, a igreja. E o mistério da igreja que traz Cristo, que revela Cristo, Cristo vitorioso. Desde quando Cristo ascendeu aos céus, a igreja iniciou seu ministério sobre a terra vitoriosa. O verso 3 diz, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo animal clamar, vem. Partiu então outro cavalo, vermelho, ao qual o montava, foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. É o cavalo da guerra. Nós já vamos comentar a respeito. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar, vem. E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar do meio dos 4 animais. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. É o cavalo da fome, da carestia. Porque a guerra se sucede à fome, né? Agora o que se está falando? Estamos vivendo uma guerra, né? É uma guerra contra uma doença. A fome baterá nas portas. É isso. Mas diz o verso 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal. Veja, são os 4 animais. Quer dizer, a pregação do evangelho se sucederão esses 4 animais. Ao ministério da igreja. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Veja só.
Essa sucessão de selos não significa que num período ocorrerá isso, no outro período ocorrerá aquilo. Não. Significa que, enquanto o evangelho é pregado aos quatro ventos, Cristo corre vitorioso. Mas juntamente com a corrida vitoriosa de Cristo, seguem-se a guerra, a fome e aqui o quarto cavalo. Vi aparecer um cavalo esverdeado, verso 8. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Ora, irmãos, o que ocorre é o seguinte, que é preciso ser entendido. E é aqui que muitos não entendem e caíram num erro grosseiro. Pessoas caem num erro grosseiro chamado milenarismo. Que quando Cristo vier, Ele vai colocar um milênio na terra. Serão 1000 anos de paz, porque nós vamos ver no Apocalipse mais lá para frente, de que então houve um milênio de paz e depois o mal foi solto novamente. Quando você não entende esse começo e o mistério da igreja, você não pode entender os tais 1000 anos que o Apocalipse fala e cai-se nesse conceito equivocado. Mas como pode a igreja de Cristo ter sido vitoriosa? E aí muitos dizem, como Jesus venceu a morte, se desde que ele subiu para o céu nada mudou, os homens continuam se matando, as doenças continuam matando os homens, a ganância, a vaidade, a fome, a peste, e isso e aquilo outro, sempre se sucedeu na história da humanidade. Por isso que Jesus disse que isso não eram sinais do fim, mas sinais do princípio de dores. A vitória de Cristo sobre o mal, que a igreja expressa, ela ocorre concomitantemente, juntamente com o progresso da iniquidade também. Sim, Cristo reina, Cristo é Senhor, e a igreja o transporta em alegria de vitória. Mas isso não significa que, ao mesmo tempo, não existirão sofrimentos, não existirão a morte, não existirá a guerra, não existirá a dor. Não. As coisas vão ocorrendo ao mesmo tempo em que o evangelho é pregado. Agora, ele saiu vitorioso para vencer novamente. Então, este momento que nós estamos vivendo, ele é um momento, como tantos outros que a humanidade já viveu, e que por si só não significa que é a volta de Jesus. Ele faz parte de um conjunto de sinais. E por isso nós vamos deixar para na próxima live, na próxima terça-feira, entrar no estudo desses sinais. Para a gente ter clareza. Jesus está vivo. Presta atenção nisso. Ele morreu, mas ele está vivo. Ele é vencedor. Ele traz em suas mãos o arco da vitória. A flecha que ele atira é a palavra de Deus para cravar nos corações e levantar um povo vitorioso. E ele vem levantando esta geração de vitoriosos pelos séculos. Ao mesmo tempo em que os demais cavaleiros vieram logo atrás. E por isso houve perseguição na igreja primitiva. Por isso há perseguição nos nossos dias. Agora, há sim, nesses 2000 anos de história, períodos que precisam ser entendidos, porque na sequência da leitura dos sinais, da abertura dos selos, depois do toque das trombetas e depois das 7 taças, e essa sequência de sinais vão nos fazendo, e aí nós temos que ir nos contextualizando com os eventos da história. Por exemplo, Cristo vitorioso poderíamos encontrar na narrativa do Apocalipse um respaldo, ou melhor, poderíamos encontrar na história da igreja um respaldo para os tais 1000 anos de absolutismo cristão sobre a terra? Não sei se você sabe, mas a igreja foi senhora absoluta do mundo por todo o período que é conhecido na história como período como Idade Média.
Coincidentemente, ele durou 1000 anos. E, coincidentemente, com o fim dele, começaram os 500 últimos anos que parecem nos falar a respeito de um período pós esses 1000 anos, onde muitos males seriam soltos para que o inimigo perturbasse a fé e parecesse que o Senhor não mais teria vitória. E então esse tempo nos prepararia. Nós estamos vivendo, nossa geração desse momento vive há 500 anos do fim da Idade Média. Do fim formal da Idade Média. Claro que tudo não se acabou, não é? Mas aquela soberania da igreja. Nós estamos há 500 anos. Os eventos que ocorrem hoje, o desrespeito à fé, né? O desrespeito às igrejas, ao ministério sagrado, desrespeito por parte dos de fora e desrespeito por parte dos de dentro. E o desrespeito interno é pior que o desrespeito externo. Porque dos ímpios você espera impiedade, mas daqueles que se dizem pios, piedosos, você deveria esperar piedade. Agora veja só, o Catecismo da Igreja Católica, no já famoso parágrafo 675, diz o seguinte: antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, essa mesmo que eu falei, desde o começo da peregrinação, a perseguição que acompanha, desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, a perseguição de sempre, num determinado momento da história da igreja. A igreja que sempre foi vitoriosa, sempre foi perseguida. Num determinado momento, antes do advento de Cristo, antes de que o Senhor chegue, quando essa perseguição chegará a um ponto em que revelará o mistério da iniquidade. Aquele mistério que sempre acompanha a história, ele vai se materializar na forma de uma impostura religiosa. Uma imposição religiosa que abalará a fé de muitos crentes. E é aqui que mora o grande problema. Monsenhor Sanaúja, que era um padre argentino, e que teve um trabalho muito sério para a vida, ele escreveu um livro chamado Religião Universal. Me fugiu agora o nome do livro, mas ele fala, o título do livro é mais ou menos isso. Ele fala sobre a globalização, o governo mundial e uma religião universal, né? Aqui, se a Rosa encontrar ali para mim o título do livro, eu passo direitinho para vocês. E é um livro que vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido. Ele é um padre de nossa época, profundamente estudioso, um monsenhor, que fez uma análise muito grave dos tempos que nós vivemos. Sabe? E é isso que deve nos preocupar. Não é somente essa peste que está aí e o que é que ela vai fazer. Está aqui o título do livro. Poder Global e Religião Universal. Poder Global e Religião Universal. Você encontra esse livro para comprar aí pela internet, né? Poder Global e Religião Universal. Vale a pena ser lido. Há uma impostura religiosa. Por exemplo, vamos fazer uma pequena análise desse momento. Você percebeu o que é que te doeu? O que é que está te falando? O que é que você sentiu quando você viu o Papa atravessar sozinho a Praça de São Pedro?
Quando você vê que os sinos das igrejas pararam de tocar. Quando você vê que no mundo inteiro as igrejas não podem abrir suas portas. E o santo sacrifício da missa se reduziu a sua apreciação às exposições pela internet. Há uma imposição que nos prendeu às nossas casas e que nos fez inclusive ver a nossa religião e até mesmo a apreciação dos sacramentos, pelo menos assistir ao rito dos sacramentos, trancafiados, não somente nas casas, mas na internet. Você já imaginou se a internet parasse hoje? E se houvesse um blackout? Então, nós vivemos um tempo realmente grave dentro desse processo histórico. Mas se você, se eu, não tivermos compreensão do mistério da igreja, não conseguimos fazer uma leitura apropriada, e a igreja nunca escondeu nada, olha aqui o catecismo, está aqui, parágrafo 675. Esse catecismo que eu tenho aqui, esse livro, né, do catecismo, da editora Vozes, essa publicação aqui é do ano, essa edição aqui, nem sei se eu encontro aqui para falar para você, mas esse aqui deve ser, já é dos anos 90, é de quando o catecismo veio, né, a público, logo depois, não tanto, né? Tá aqui, ó, Livraria Vaticana, 1993, não é? 93, faça as contas. 93 para 2020. Faça as contas, né? Então nada está oculto. Agora, um fato é, se nós temos uma compreensão muito rasa do mistério da igreja, nós não podemos entender o momento que nós vivemos. E aí, nós entramos no desespero da televisão, nós entramos no desespero de todo mundo. Será isso um sinal? O que está acontecendo? Isso só pode ser compreendido dentro do mistério da igreja. Então, eu preciso vir aqui compartilhar isso para que você possa ler com serenidade, com sobriedade e dizer assim, caramba, eu estou entendendo as coisas pelo lado que tem que ser entendido? Você é católico? Qual é o seu nível de conhecimento e de fé? Puxa, tem católico aí que diz assim, nossa, sou católico há 90 anos. Não sabia que tinha um catecismo da Igreja Católica. Por isso nós vamos estudar, irmãos. Por isso, a cada terça-feira, e o que eu estou fazendo hoje aqui, é uma pequenina introdução para a gente começar a entrar. E a partir desse momento, fazer uma retrospectiva para a gente poder chegar em outros artigos da nossa fé, sabe? Que possam ser entendidos por nós. Quando nós rezamos lá no creio na Igreja Católica, ou no Niceno Constantinopolitano, creio numa só igreja, né? Una, santa, católica e apostólica. Bom, eis aí um mistério que está posto. E saiba, esse mistério determina, como fiel da balança, determina em que momento da história nós estamos. Se estamos mais perto ou mais distante da volta do Senhor. Por isso ele não disse dia e não disse hora. Por isso ele disse que muitas coisas aconteceriam, mas que nós não nos fiássemos dela, mas que nós olhássemos para a igreja. Então eu quero te chamar a atenção, mais do que você olhar para esta pandemia e as coisas todas que tem aí, todas as orientações de saúde tem que ser seguida, ninguém está contestando nada disso. Mais do que isso, precisamos olhar para o mistério da igreja, olhar para a igreja. Mas olhar para a igreja e ser o mistério, não é olhar para a torre da igreja, não é olhar para o meu pároco, sim, os nossos párocos são importantes. Ah, porque o fulano escreveu isso, o padre cantor cantou aquilo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando deste mistério em torno do qual gira a história da humanidade. Saiba de uma coisa, a igreja e a sua missão determinará a volta de Jesus. A igreja e a sua missão determinará a volta de Jesus. Eu vou terminar esse parágrafo, porque ele é muito importante para a gente poder fazer uma oração e concluir. E aí ele completa dizendo assim, essa impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas.
à custa da apostasia da verdade. Uma das grandes pragas dentro da igreja, mais do que essa daí, um vírus terrível dentro da igreja, foi denunciado publicamente por um papa, talvez um dos papas mais santos que a igreja teve, que foi o Papa Giuseppe Sarto. Você sabe quem foi Giuseppe Sarto? Cardeal de Veneza, o Papa São Pio X, no ano de 1908. Ele escreveu uma encíclica que vale a pena você buscar lá no Vaticano, lá no site do Vaticano. A famosa Pachendis. E ele fala do mal do modernismo que quereria comer a igreja por dentro. Pio XII retomou esse assunto. Há um vírus terrível comendo por dentro que infectou quase todo o corpo. Quase todo o corpo. Quantos já morreram dele? Quantos, infelizmente, chegaram inclusive à morte física com suas almas mortas? A perda completa da percepção. Esse vírus terrível, né, do modernismo, que está ligado, sabe, a toda essa hecatombe que os 500 últimos anos vem lançando de revolução e mais revolução sobre a igreja, sobre a terra e sobre a humanidade. Do qual faz parte muitas correntes que se dizem cristãs, até chegarmos a essas coisas horríveis que nós assistimos nas praças, nas televisões e coisa e tal. Então, irmãos, é o mistério da igreja quem determina as coisas. E há uma religião proposta, sim, para resolver os problemas dos homens. Inclusive, os problemas resolver aparentemente, para resolver para este mundo. Um dos filhos do modernismo dentro da igreja, que é uma teologia liberal, que abandonou São Tomás de Aquino, que abandonou Santo Agostinho, que abandonou os grandes padres da igreja, um dos grandes filhos disso, com toda uma cultura, o falso profeta está aí. Karl Marx é um grande falso profeta, talvez o grande falso profeta. Uma peste que está oriunda da junção desses males e que comeu a igreja por dentro é a teologia da libertação. Eis os sinais. Vamos olhar para a igreja. A impostura religiosa e suprema é a do anticristo. Nós vamos estudar sobre o anticristo. Isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Nunca, como em nossos dias, o homem adorou tanto a si mesmo. Nunca, como em nossos dias, muita gente de igreja deixou de adorar a Jesus para adorar o homem, em nome de um humanismo cristão, muito mal entendido. Altos signatários da fé e das prelazias e dos títulos que deixaram de se ajoelhar diante do Senhor para se ajoelhar diante de homens. Quem puder entender, entenda. Por isso, nós temos que voltar os olhos para o mistério da igreja. Então eu te convido, terça que vem a gente vai voltar. Se você tiver um batismo, pega lá, vamos acompanhar junto a sua Bíblia e nós vamos caminhar, tá bom? Eu espero que a gente possa ter um bom início, né? Porque é tempo de uma fé madura. Vamos rezar e pedir a Deus nosso Senhor que nos ajude a receber essa fé madura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com simplicidade, com humildade, mas com a convicção do nosso batismo, nós pedimos, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós cremos, Senhor, mas aumenta a nossa fé. Amém.